Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio. Hoje nós teremos aula de número 3 de gramática, tá bom? Bom, galera, dando continuidade, né, aos assuntos que a gente vem tratando aí, gostaria de dizer para vocês que nós estamos na página 27 da apostila de vocês, tá bom? Da apostila número 2. E hoje a gente vai falar sobre palavras homônimas e parônimas, tá ok? Claro que no meu slide eu vou me aprofundar um pouco mais do que isso, mas vai ser o suficiente para vocês compreenderem bem essa temática aí da nossa língua, ok? Muito bem, então vamos lá. Ó. Então a gente tem sinonimia, antonimia, campo semântico, hiponimia, hiperonimia e polissemia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos aí, tá bom? Bom, e para começar, vamos lá, né? O que significa semântica, né? O que significa campo semântico, o que significa semântica, o que ela estuda, né? Então, é a palavra que estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras, dos enunciados, ok? Então, repara lá, ó, como técnico, meu trabalho se baseia no binômio técnica, força e disciplina. E alguém da turma lá diz: isso não é trinômio? Ele não tolera o literalismo em questões semânticas, né? Então a gente vai discutir sobre esses elementos aí, as cobrinhas do Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A ideia, né, que a gente vai discutir aqui com vocês são alguns aspectos tratados dentro desse campo semântico, dentro desse campo de conhecimento que nós temos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, sinônimo, né, que todo mundo conhece, vocês sabem perfeitamente o que é um sinônimo, o que é um antônimo, né, sentidos parecidos, né, que têm o mesmo contexto, a mesma aproximação de sentido, e aquelas que são opostos, né? Então, olha lá, sinônimo são palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídos uma pela outra sem modificar o contexto. Então a gente tem lá, ó, você já vacinou seu cão, você já vacinou seu cachorro, você já vacinou seu dog, né? Hoje em dia você pode falar até se você já vacinou seu filhinho, né? Que muita gente tem os pets aí como, ou pet também, né? Tem os seus pets como filhos, né? Dentro de casa. Já partiu um carro agora com um homem e uma mulher. Já partiu um carro com duas pessoas, né? Às vezes você não pode colocar aí, por exemplo, as duas pessoas relacionadas a um homem ou mulher. Poderia ser dois homens, né? Poderia ser duas mulheres, tá bom? Então por isso que não dá para fazer o contrário. Mas de qualquer maneira você percebe aí, homem e mulher, eu posso substituir por pessoas perfeitamente, que não muda o sentido da oração, né? O carro partiu agora com um homem e uma mulher, o carro partiu agora com duas pessoas, tá bom? Então, sinônimo, tranquilo, né? Muito bem, então vamos lá. Os antônimos, né? Então, olha só, são palavras de sentidos contrários a si, né? Contrários entre si, perdão. Então, olha lá, direita e esquerda são antônimos, né? Direita e esquerda, tem gente que tem problema, né? Direita e esquerda, né? Em direções, né? Isso é comum hoje em dia. Então você tem velho e novo, emigrante e imigrante, bom com e mal com U, bem e mal com L, né? Vê se decora, o afogador é o da direita, o da esquerda é o acento ejetor. Então o cara não tem noção aí de direita e esquerda, ele acabou sendo catapultado pelo carro da autoescola, beleza? Certamente não tirou a carta, né? Bom, então vamos lá, dando continuidade aí ao nosso universo aí. E aí nós temos os hipônimos, né? E os hiperônimos, né? Então vamos lá. Então a gente já está chegando aí na estrutura da sua apostila aí. Depois você vai dar uma olhada, você vai ver que cai essas menções aí. Faz essas menções. São palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, né? Sendo o hipônimo a palavra de sentido mais específico e o hiperônimo a palavra de sentido genérico. Então, qual é a diferença do sentido específico do sentido genérico? Então, vamos lá. O hipônimo, eu posso dizer o monitor, eu posso dizer o teclado,
eu posso dizer o mouse e a CPU. O hiperônimo, eu vou dizer, olha lá, ó, como é mais genérico, o computador, o equipamento ou, né, o equipamento de informática. Então, enquanto eu sou mais específico, o monitor do computador, o teclado do computador, o mouse do computador, o hiperônimo ele tem o sentido genérico, né, que abrange na sua totalidade, né, equipamento de informática, tá bom? Bom, polissemia é bem legal, né? Eu peguei essa charge aí para vocês, ó. O cara gritando engavetamento, né? E o cara com a moto bateu bem na hora que a cômoda desce a gaveta e deu engavetamento. Então presta atenção que há um trânsito, né? Vários carros parados, né? Geralmente engavetamento tem a ver com a batida e outros carros vêm batendo, né? E aí você tem o cara brincando com o engavetamento que o motoqueiro deu com a cara numa gaveta de uma cômoda de um caminhão de mudança. Então olha lá, ó, polissemia, ó, é a palavra que apresenta vários sentidos. Vamos ver? Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô. E o fio que ele se refere é a fibra. Enrosquei minha pipa no fio daquele poste, cabo de metal, né? Então você repara aí que a mesma palavra você usou para outro especificou em outros momentos, né? Então o fio de Ariadne, lembram dessa história? Quando entra no labirinto do Minotauro, né? Prende-se o fio de Ariadne, né? E esse fio ele vai seguindo até matar o Teseu, se eu não estiver enganado, até matar o Minotauro, e depois ele volta sendo guiado por esse fio, né, de Ariadne, que era um novelo de lã que ela deu para ele. Tá bom? Bom, vamos lá. Ambiguidade, né, também é muito comum, muito fácil de lembrar, né? É a duplicidade de sentidos que pode haver em um texto, verbal ou não. Repare aí na placa na loja. Não trocamos roupa íntima. E o moleque levou isso literalmente e chamou a mulher de porcona, né? Sua porcona. Você não troca sua roupa íntima. Na verdade, está se referindo, né, se você comprou lá cueca, calcinha, lingerie, ela não vai trocar, né? Aí o moleque está entendendo que a moça do balcão da loja não troca as calcinhas dela. Legal essa, vai. Bom, aí você tem, ó, durante o jogo, Lúcio deu várias caneladas em Guilherme. Depois entrou Marcelo no jogo e ele levou vários empurrões e pontapés. A frase tá, né, a construção está muito complicada. Então, afinal, quem levou empurrões e pontapé? Foi o Lúcio que deu várias caneladas no Guilherme? Ou foi o Guilherme que, além de levar canelada, também levou empurrões e pontapé? Marcelo, que entra no jogo por último, ou no caso, quem o teria agredido? A gente não tem essa informação, né? Porque a frase não está muito bem construída. Ou foi Lúcio que antes agredia Guilherme e depois da entrada de Marcelo passou a ser agredido por este. Então você vê aí que há uma ambiguidade, né? Então não está bem construído. Então toma cuidado quando você estiver construindo seus textos de redação, suas frases, suas respostas dissertativas, para não cair nesse perigo aí. Para não correr esse perigo e cair nessa armadilha. Então, palavras homônimas, né? Vamos lá? São palavras que têm a mesma pronúncia e a mesma grafia, ou apenas a mesma grafia e a mesma pronúncia. Vamos ver? Então, a gente tem as homônimas homógrafas. Olha aí na sua página 28 da apostila, meus amores, meus periquitos e minhas periquitas. Então, olha lá, mesma grafia. O sol forte seca rapidamente a roupa no varal, né? Então, olha lá, a seca, né? O sol forte seca. Então, tem uma pronúncia aguda aí, né? O é agudo, ó, seca. Por causa da seca, é fechado. Muitos agricultores tiveram prejuízo. Se escreve da mesma maneira, né? Tem a mesma grafia, apesar de ter sons diferentes, né? Tem significados, tem
amplitudes diferentes uma da outra. Aí nós temos a homônima, homófona, né, que é o mesmo som. O mecânico ainda não consertou o carro, não terminou o conserto do carro. No domingo haverá um concerto de orquestra sinfônica. Isso é muito comum você encontrar erro, né? A pessoa quer colocar lá, conserta o carro, coloca com C. Né? Tem o mesmo som, mas não tem a mesma grafia. O concerto de carro, de consertar algo, né, algum objeto, é com S. E o de música, né, de espetáculo, é com C. Tá bom? Temos as homônimas perfeitas, que tem o mesmo som e a mesma grafia. Veja bem. Por favor, leve este livro para meu irmão. No final da tarde caiu uma chuva bem leve. Né? Leve esse livro e leve de cair a chuva. Entenderam? Então nós temos aí as homógrafas, mesma grafia, mas não tem o mesmo som. As homófonas, que tem o mesmo som, mas não a mesma grafia. E as perfeitas, que têm o mesmo som e mesma grafia. Interessante isso, né? Tá bom? Bom, e esse né, seria para arrematar o que a gente começou a ver nas primeiras aulas, quando a gente trabalhou a estrutura da palavra, certo? Então vamos lá, vamos relembrar, né? Nós falamos dos morfemas, as menores partes de uma palavra, o radical, né, a palavra que se repete, né? O trecho que se repete ao longo das palavras, né? Depois os afixos, né? Prefixos e sufixos, tá bom? Que vão no começo e no fim das frases, né? As desinências, as terminações dos verbos, né? E de número e de modo, né? Nominal, né? O de número, e verbal de modo de tempo, e a vogal temática, né? Que vai estar lá no meio do verbo. Aí fizemos algumas atividades que eu corrigi no segundo vídeo, e hoje no terceiro vídeo nós falamos de palavras homônimas e parônimas. E o exercício que eu quero que vocês façam é justamente dessa mesma página, 27 e 28, tá bom? Na verdade, vocês vão fazer, é isso mesmo, tá bom? Tem aí os exercícios da 16 e o da 15, tá ok? Pouquinha coisa, é mais para você refletir sobre o que nós falamos, tá bom? Então ficou aí mais uma aula terminada com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem, né? Estejam tranquilos, e é isso, se cuidem e até a próxima, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.